Olá, sejam muito bem-vindos ao Arena do Gol TV. Dessa vez eu aqui, Daniel Costa, Gilson Souza, Hudson Gonçalves, para podermos finalizar o nosso ano de 2024. Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Fogão campeão, Libertadores, Mundial. Ganhou tudo. Ganhou Não, tudo, pô. não. Não deu. Não deu Quase pra ganhar tudo, tudo. quase. Mas chegou lá, né? Muito tempo aí que o Botafogo não participava, tocou até o celular ali. Muitas vezes, muito tempo, já há muitos anos aí que o Botafogo estava fora de uma grande competição. Né? Nem no Campeonato Carioca não conseguia chegar nem nas finais com frequência. Mas o Botafogo esse ano, depois da venda da SAF aí, um trabalho sério que foi feito no Botafogo, né? Não só de recuperação financeira, mas de investimento no clube, investimento dentro de campo, técnico, né? Muito bacana, o Botafogo aí com dois Investiu técnicos pesado, né? aí, Investiu pesado. investiu bem, né? Acho que não só o pesado, investir pesado mal não adianta, né? Investiu bem, muito bem, um trabalho muito bacana aí do John Textor. Hoje há tempo que eu não falava o nome dele, que é até John Textor. Um trabalho muito bacana aí que foi feito no Botafogo, inclusive com o nosso fã-clube aqui do Arthur Jorge, desenvolvendo um bom trabalho também. Isso prova que eu estava certo. Um trabalho muito bacana aí do técnico Arthur Jorge, que continue no Botafogo, né? A princípio está conseguindo aí fechar para o ano que vem, para ele se manter no Botafogo. Mas já o Botafogo já se desfazendo de algumas peças importantes, inclusive, né? A gente sabe que a venda de jogador é necessária, até pelas finanças do clube, por toda a recuperação e por todo o investimento que foi feito. Mas eu acho que está desmontando muito, né? Tinha que manter uma base. Eu acho que uma base. Tinha alguns jogadores que já era certo de ir embora, que era o Almada, que era um contrato só para esse ano. Mas eu acho que agora começou a mudar muito, né? Isso pode influenciar, isso vai influenciar, na verdade, diretamente dentro de campo. Inevitavelmente o Botafogo ia perder alguns jogadores, porque o Botafogo fez história esse ano, né, ganhou 2 títulos importantes, Brasileirão e a Libertadores da América. E agora só acho que o Botafogo tem que atentar no qual a peça que ele vai trazer para o ano de 2025 para substituir essas peças que estão saindo. Não, Esses jogadores que estão saindo. E peças de alto nível, jogadores Exatamente. que influenciaram diretamente dentro de campo para o Botafogo chegar onde chegou. Porque você vê uma coisa, eu sei que cada temporada é uma temporada, cada história é uma história, mas o Palmeiras esse ano com um elenco sempre muito bom, não ganhou nada. O Flamengo ano passado com um elenco muito bom, não ganhou nada. Então o Botafogo tem que atentar para isso, que às vezes... Quem não ganhou, imagina quem não tem. Exatamente. O Palmeiras ainda consegue chegar ali numa final de Brasileirão, podendo ser campeão na última rodada, né? Mas dentro dos outros campeonatos caiu cedo, não era algo esperado, né? Tanto em Copa do Brasil como em Libertadores. Então a gente vê diretamente. O Flamengo ainda teve a parte de técnico, a parte política ali que influenciou diretamente, né? Não foram só, não foi culpa dos jogadores, vamos dizer assim, né? De uma forma direta. Demoraram, né, para acordar. Demoraram para acordar, ainda teve lesão do Pedro, o Bruno Henrique também tinha ficado um tempo durante o ano aí machucado. Técnicos que não existiam também. Então, eu acho que essa parte, eu acho que o que influenciou muito mais no caso do Flamengo foi a parte técnica, a parte da comissão técnica e da diretoria. Né? Já no Palmeiras não, no Palmeiras acho que já foram alguns problemas um pouco políticos ali com alguns jogadores, aquele caso com o Dudu, com outros que tiveram ali, né? Venda do Hendrick, aí aquele outro, um menino que foi vendido também, o Estevão. Então acho que essas mudanças que acabaram causando o Palmeiras, mas o Palmeiras se manteve uma base, né? Então chega numa final ali de Brasileirão, mas com uma base, vem mantendo essa base, exatamente. Forte, acho que é nesse sentido que a gente vem falando, o próprio Flamengo, né? Tiveram algumas trocas, mas a base do Flamengo já vem há alguns anos ali já se mantendo, né? E isso mostra a importância de você se manter no topo, mantendo aquela base e trocando algumas peças, até por necessidade também, né? Não só por necessidade financeira. Mas eu acho que o Botafogo, ele... Não sei se essa estratégia deles aí de desfazer de tantos será melhor. Cuidado, porque em 2022 o Flamengo foi campeão da Libertadores. No ano seguinte não ganhou nada. O Fluminense, né? O Fluminense foi campeão nos Fluminense, 3. eu até esqueci do Fluminense. Esse ano brigou para não cair. Pra não cair, não investiu nada, brigou pra não cair. Esse ano, Exatamente. Como é que vai ser ano que vem? E o Fluminense foi tão grave a situação que o Fluminense quase caiu. Quase caiu. Olha Quase só. caiu, né? Última rodada brigando pra não cair. Exatamente. Última rodada aí, o Botafogo, o Fluminense realmente brigando pra não sair. Inclusive, gol do Savarino, você estava falando aí de Savarino, né? Antes aí, vamos contratar o Savarino pro nosso time. E o Savarino fez o gol mais bonito aí pelo Botafogo, considerado aí
no Brasileirão de 2024. Muito bacana, né? A importância aí. O Botafogo fez uma temporada excelente. O Botafogo foi totalmente merecido. O técnico Arthur Jorge está de parabéns. Mas a gente brinca assim, mas tudo deu certo no Botafogo. A ideia do Arthur Jorge em relação à estratégia, o ambiente, os jogadores, tudo deu certo no Botafogo, as contratações. O Botafogo foi muito feliz em tudo esse ano e é por isso que a gente estava falando agora da saída desses jogadores, para o Botafogo não perder esse patamar que o Botafogo chegou a partir de agora. Não decair novamente. Até porque as equipes vão se fortalecendo, tá vendo aí as contratações, os que vão, os que vêm, estão se fortalecendo para o ano que vem. E o Botafogo ainda vai participar do Mundialito aí, desse Mundial, né? Ainda tem essa... Agora. Mas vem cá, tem foto do Jorge aí no seu bolso, não? Acho que ele fez a tatuagem de Arthur Jorge aqui no pé do coração. Aqui. Eu tô achando já que ele... Tem um pôster lá no seu quarto, não, né? E o Arthur Jorge, para ele, foi um divisor de águas na carreira dele. Porque antes você não tem assim uma grande conquista do Arthur Jorge para poder, né? Pelo menos pelo que a gente sabe, não. Agora não. O Arthur Jorge está conhecido não só no Brasil, mas mundialmente. Ele fez vamos comparar com algumas diferenças aí, mas vamos comparar aí mais ou menos igual o Mister, né? O Jorge Jesus. Se comparar ele, tá? Não é a mesma coisa, não. Não, mas é verdade. Inclusive, por isso que eu falei no início sobre o trabalho do Botafogo, não só desse ano, né? Porque foi um trabalho de construção realmente. Porque no ano passado, quando o Botafogo não ganha, acontece aquela mudança de técnico ali no final do campeonato, e o Botafogo não ganha, tudo bem, muito ruim, principalmente para os torcedores. Mas a gente que trabalha aqui com futebol, comentando, pesquisando um pouco mais para poder passar para todos os nossos amigos, telespectadores, todos os torcedores, aí, todos os clubes do Brasil, a gente vê que já tinha uma mudança absurda com o Botafogo, que o Botafogo poderia ter sido campeão ano passado do Brasileirão. Então, seria 2 vezes, né? Se a gente for considerar que desse tudo certo, seriam 2 vezes. O Botafogo ia ser bi-brasileiro seguido, 2 anos, né? Tri, no caso, mas seria bi 2 anos seguido campeão. Então, olha só o ponto que o Botafogo chegou de ter montado uma excelente estrutura, né? Ali dentro do clube, de organização, nas finanças, patrocínio. Olha como é que muda tudo, né? E fazendo aqui uma ponte aqui do Botafogo para a seleção brasileira. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. A contratação e a liberdade que o profissional tem para trabalhar faz toda a diferença. E a qualidade do profissional, porque o Arthur Jorge, ele pôs a ideia dele no Botafogo e foi corajoso. Ele falou, vou tirar o Daniel, vou botar o Gilson e acabou. Não tem história. Se você não está rendendo, não está jogando, banco. Ele teve muita personalidade para isso. Então foi uma contratação que realmente trouxe... Só uma competição que ele errou, né? Só no Intercontinental que ele errou. Entrou errado. Tivemos alguns comentários, inclusive dos nossos amigos também, aí de outras emissoras, falando sobre o Botafogo ali, né, nesse mundialito ali, né, vamos dizer assim, e Copa Intercontinental, né, o nome, né? Mas você imagina o Botafogo campeão da Copa Intercontinental e campeão no meio do ano. Ia ser bi-mundial também no único ano. Isso aí tá uma confusão danada. Desculpa, mas quando a gente vê ali alguns falando sobre como o Botafogo entrou em campo e tal, teve muito aquela história também, mas saiu direto do Engenhão e viajou direto. Tudo bem, a gente sabe que isso traz um certo cansaço, muitas horas de viagem, chegaram de madrugada no horário deles, aí dorme um pouquinho, vai reconhecer campo para jogar no outro dia, tudo bem, mas são atletas que jogam todos os dias, profissionais, que se preparam para isso. Então, assim, eu acho que essa desculpa não pode ser a única para justificar a derrota. Não pode. Entendeu? Tudo bem, isso influencia, mas influencia o técnico que não entrou com o mesmo time que vinha jogando, a forma já diferente de jogar. Então não foi viajou e cantar cansado e não jogou bem. Não, calma aí. Dessa não tem como você entrar com isso. Não, ali toma um café preto, um café forte, entra com toda a vontade ali. Ele reserva para jogar, ele colocou titulares. Exatamente, ele foi campeão do Libertadores. Mas ele quis mudar. Não, vou descansar. Descansar o quê? Eu vou até falar uma coisa para vocês aqui.
Não tem como. Ainda vou até falar uma coisa pra vocês aqui. Eu sou flamenguista, não vou puxar sardinha pro Flamengo, obviamente. Tem certeza? Estou falando aqui Tem imparcialmente. certeza que tu é flamenguista. Mas o time e sem contar que o time do River Plate na época era melhor do que esse time que o Botafogo enfrentou. Era melhor. Com certeza. Era melhor. Então, mas o fator cansaço contribui um pouquinho? Contribui. Porém, não é 100%. Fala, o Botafogo perdeu porque estava cansado. Não. Aí não. Perdeu porque jogou mal mesmo. Porque jogou mal, exatamente. Os caras foram melhores. Entrou de uma maneira E chegaram na final. Exatamente. E fizeram a mesma temporada que o Botafogo. Não, e outra, o time deles jogando uma temporada muito ruim no país deles, né? O Pachuca não vinha bem lá no campeonato deles, no campeonato em 16º, exatamente. Aí você chega com o Botafogo, que foi campeão da Libertadores, que foi o primeiro no Brasileirão campeão. A expectativa, inclusive, foi a nossa, né? Nos nossos vídeos, nossos comentários, Botafogo, que era do Botafogo ganhar ali do Pachuca sem muita dificuldade. Né? Claro, chega ali na hora, Mundial, os caras iam botar toda a força também, mas sem muita dificuldade do Botafogo poder passar dessa etapa. Claro, com o Real Madrid seria totalmente diferente, mas para passar ali nessa primeira etapa sem dificuldade. E, no entanto, vai lá e toma 3-0 sem conseguir fazer nada. Uma coisa é perder no primeiro jogo, que foi com o Pachuca. Exato. Outra coisa é perder na final com o Real Madrid. O Real Madrid é outra história, né? Um outro nível, um outro tipo de preparo. Só ressaltando assim que isso aí serviu até como um aprendizado até mesmo para o próprio Arthur Jorge. Mas também não tira o brilho. Não tem que medir força. Não, claro. Um ano fenomenal. Bota toda a força, não é medir força. Bota toda a força. Exatamente. Tivemos aí também um Brasileirão com algumas surpresas. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, acho que ali no início sem surpresas, né? Eu acho que mais o Internacional, né? Que até a metade do Campeonato Brasileiro também estava lutando ali na zona de rebaixamento, entra, não entra, vamos pegar uma Sul-Americana e de repente consegue essa mudança de técnico aí e vem o Roger Machado como muito duvidoso, né? Até por ser gremista, jogar muitos anos no Grêmio, estava no Juventude fazendo um excelente trabalho e aí vem do Juventude para o Internacional. Será que isso vai dar certo? Os primeiros jogos não deram certo. Não conseguiu apresentar o trabalho dele, mas claro, tinha uma adaptação dele, com os jogadores, com a comissão técnica, e aí dali do terceiro, quarto jogo pra frente, foi só vitória e colocou o Internacional na Libertadores e quase, se tem mais algumas rodadas, disputa o Brasileirão, hein? E ele substituiu, se eu não me engano, o Mano Menezes, né? O Inter foi. O Mano Menezes, né? Foi. O Mano Menezes. Ou seja, é o que eu falo, cara. O Roger Machado também é um cara que provou que tem qualidade. Total. Né? Porque o Inter chegou agora nas cabeças do Brasileirão e chegou forte. Chegou bem. Chegou bem. E outro que estava como o Inter também na mesma situação era o Corinthians, né? Sim, exatamente. Também vai chegar no Corinthians, mas vai, exatamente a mesma coisa. Ficou 9 jogos sem ganhar. E diferente do São Paulo, que chega em sexto, classificado para Libertadores entre altos e baixos. Uma derrota, uma vitória. Isso. Uma vitória, e a gente uma vinha derrota. falando sobre isso. Vinha falando sobre isso. Ou seja, não tinha essa sequência que o Internacional teve. O São Paulo teve isso. Não teve. E você vê que o Inter jogando mal, com as mesmas peças. O Roger Machado chegou e não teve nada de novo no Inter. Muito pelo contrário, teve que fazer ali realmente um trabalho para desenvolver e chega numa posição dessa. E aí depois do São Paulo veio o Corinthians também com a mesma coisa, né? A única mudança ali foi a contratação do Memphis, mas tirando isso, não teve nada de... E teve 2 clubes que foi o oposto desses 2 que a gente acabou de falar. O Atlético Mineiro e o Bahia. Exatamente, que eram os do topo. Inclusive no início da temporada, no início do campeonato, nós fizemos aquela enquete aqui, cada um deu sua opinião, e hoje o São ficamos com Flamengo e Atlético Mineiro, e você Bahia e Atlético Mineiro. Bahia e Flamengo. O Flamengo já era normal ali na situação, agora o Atlético Mineiro realmente caiu bastante. Brigou também para não ser rebaixado na última rodada. Bahia também. Atlético Mineiro, olha o ponto que chegou o Atlético Mineiro. E se você for colocar o Atlético Mineiro assim, no papel, né? No campo não mostrou isso, mas no papel é um time bem melhor do que o do São Paulo, por exemplo, do Corinthians. Do Atlético Superior, do Vitória, do Vasco, do São Paulo. Não, total. Do Cruzeiro. Tanto que ganharam do Cruzeiro 2 vezes. Sim. Mas chegaram na final da Copa do Brasil, chegaram na final da Libertadores da América. Isso aí, exatamente. Porque lá chegaram na final e não brigou no Brasileiro. Exatamente. Brigou para não cair. Brigou para não cair. Mas na última rodada estava lá atrás. Bahia na última rodada se classifica para Libertadores, para pré-Libertadores. E o Atlético na última rodada briga para não cair. Se dependendo da situação, podia cair para a Série B.
Então, ia acabar com toda a estrutura do Atlético, né? Porque um baita investimento de SAF, são alguns sócios no caso do Atlético, né? Mas um baita investimento para manter os jogadores, estádio, que o estádio próprio muito gasto também. Com certeza. Mas e briga para não cair, imagina, acaba com o clube, né? Com todo o trabalho, né? Já o Cruzeiro e Vasco não, né? Um Cruzeiro bem organizado aí na sua recuperação. O Cruzeiro também que passa por uma mudança no meio do campeonato, né? A venda da SAF do Cruzeiro, isso poderia influenciar diretamente e o Cruzeiro quase entra para a Libertadores. Então, eu acho que pro Cruzeiro aí foi Já chegou à final do Sul-Americano. Chegou à final, exatamente, da Sul-Americana. Eu acho que foi um bom ano pro Cruzeiro, não como eles esperavam, né? Que podia entrar para a Libertadores e ganhar a Sul-Americana. Até torci pro Cruzeiro ser campeão sul-americano, aí eu acho que seria muito bom pro Brasil, pro Cruzeiro. Claro. Eu acho que para todos aí seria muito bom. O Vasco chega ali numa posição também inesperada, por tudo que passou financeiramente, que ainda vem passando, ainda não conseguiu resolver isso de uma vez por todas. Parece que está caminhando aí para a reta final da venda, aí realmente para o grego lá, mas outros já interessados, então se der algo errado, já tem outros ali para poder entrar. Mas, independente disso, eu acho que o Vasco consegue uma boa recuperação também, né? Chegar ali para uma Sul-Americana, um clube que estava na zona de rebaixamento, era candidato total ao rebaixamento. E por pouco não chega na Libertadores. E por pouco não entra na Libertadores, exatamente. 6 pontos de diferença. Não, na última rodada, o Vasco ainda dependia de outros resultados, mas tinha a chance de pegar a Libertadores. 4 pontos de diferença para pegar a Libertadores. Foi um ano assim, pro Vasco pode-se dizer que foi um ano excelente. Um ano excelente. Por tudo que o Vasco vem passando, né, cara? O Vasco vinha aí com esse problema todo aí, essa polêmica, fora uma empresa, dos gramados, né? Enfim, aí eu acho que o Vasco ano que vem, mas eu falava aqui durante os nossos programas aqui, eu falava, eu acredito no Vasco, eu acredito no trabalho do Pedrinho, e eu tenho certeza que o Vasco vai evoluir ainda muito mais, vai ter certeza disso. E o próprio Pedrinho, né, em algumas entrevistas suas aí, se mostrou bem aberto à SAF e não tem o interesse de se manter à frente da SAF na parte do futebol. Ele sabe que ele faz parte do clube associativo, então achei isso muito bacana, porque de início ele não mostrava isso abertamente, né? Ou seja, então ele mostra que, olha, o meu interesse não é ficar brigando com a SAF que vai entrar, como ele fez com essa que estava presente, né? Mas ele teve que fazer por conta de tudo que aconteceu, porque se ele não fizesse, o Vasco era rebaixado. Com certeza. Se ele não briga pelo Vasco da forma que ele brigou, o Vasco era rebaixado. Isso é certo. O Vasco estava caminhando para uma situação desesperadora, e pior. E aí para uma Série B, numa situação desesperadora, talvez nem voltasse no próximo ano. Sim. Né? Porque daí quem querer comprar um time que acabou de cair para a segunda divisão, talvez seria vendido por um valor muito menor, né? Muito menos investimento. Quando ele assumiu, o Vasco estava lá na zona. Já estava lá embaixo. Estava Vasco, Fluminense, Corinthians e Grêmio. Os 4 grandes, exatamente. Você vê, um dos times no início do campeonato, cotados aqui pela gente, a gente falava muito bem, que é o Bahia, ficou só 2 posições na frente do Vasco. 3 pontos, uma partida. Uma partida, por isso que eu falei, o Bahia conquistou a Libertadores, essa pré-Libertadores na última rodada. E o Vasco na última rodada poderia ter entrado. Você vê que só o investimento e o elenco ser melhor não quer dizer nada, né? Em certas situações. Se não houver o que o Botafogo fez, se não encaixar tudo direitinho... Sim. Mas o Bahia também, se a gente considerar que o Bahia é uma SAF desse ano, o Bahia foi muito bem. Alguns investimentos pontuais em jogadores, não fez loucuras, mas fez investimentos pontuais, inclusive o Everton Ribeiro como um dos destaques dessas contratações. Né? Manteve o Rogério Ceni, o técnico Rogério Ceni, independente de qualquer situação, o que não é normal no Brasil, né? Se começa a cair, estava lá no topo, já manda embora logo, já contrata outro. Manteve o trabalho, o investimento, a confiança e conseguiu. E já falaram que ele vai se manter. Que vai se manter, vai se manter no ano que vem. O Rogério Ceni, sem muitos investimentos, sem loucuragem, eles já avisaram também, né? Vão manter o trabalho ali de forma pontual, mas isso já mostra um Bahia, num primeiro ano de SAF, numa SAF organizada, numa pré-Libertadores, com o mesmo elenco, com investimentos pontuais, isso já mostra um trabalho sério. E era o objetivo inicial deles. O objetivo inicial, era isso, né? Já era isso. Agora, não quero perder o foco aqui, mas o Everton Ribeiro é interesse pro Felipe Luiz, hein? O Felipe Luiz está interessado na volta dele pro Flamengo. Para de chorar, cara. Deixa o cara jogar. Deixa ele jogar, deixa ele continuar lá, pô. Daqui a pouco vai começar a chorar pro Gabigol voltar. Não. Deixa o Gabigol lá, deixa o Gabigol. Eu quero que o Gabigol olhe para aquela nação contra ele e ele sinta remorso. Tivemos um Vitória aí na 11ª colocação, também uma surpresa, quase nada de investimento aí externo, né? Nada novo.
e consegue se safar de uma Série B, consegue se manter numa Série A, isso é muito bacana também. Um Atlético Mineiro, como nós falamos já, que brigou aí para não cair na última rodada, isso realmente surpreendente, que esse ano o Atlético reestruture aí a sua parte política, econômica também ali, porque a gente sabe que a coisa não estava muito boa financeiramente, mas tem esses investidores externos aí, mas que tenha isso de uma forma organizada para o Atlético realmente voltar ali para o topo. Caso contrário, vai ser um ano ruim. E mudar bastante coisa. Mudar bastante coisa, bastante coisa. E correu o risco de ser um ano assim, meio uma discrepância, né, cara? Tipo, foi pra final da Copa do Brasil, foi pra final da Libertadores e briga pra não cair. Vamos supor, se ele tivesse caído, chegou na final dos maiores campeonatos. Tá na segunda divisão esse ano. Como é que vai fazer o torcedor entender? Não tem como. É fora do entendimento. Agora, um time que vem chamando a atenção aí alguns anos, aí 2, 3, 4 anos, na verdade. Fortaleza, né? Sim, no topo. Fortaleza tem sempre chegado aí entre os principais ali da frente. A gente falou do Palmeiras disputando com o Botafogo, na verdade era Palmeiras e Fortaleza. Porque Fortaleza. O Flamengo estava nesse alto e baixo ali por causa da mudança técnica, mas o Fortaleza ele se manteve ali no topo sempre buscando uma vaguinha, né? Libertadores, Sul-Americana. Ano passado fez a final. Fez a final da Sul-Americana. Agora vai para Libertadores de novo. E a gente falou aqui de alguns técnicos, do Arthur Jorge, Roger Machado. E vale ressaltar o Voivoda, que está fazendo um ótimo trabalho. Vai abrir um fã-clube do Voivoda esse também ano. Esse ano. O Voivoda, então, esse ano aí como técnico. Técnico do ano, então. Técnico do ano, quem? Eu gosto do Voivoda, mas técnico do ano, o som do Futebol Clube Tijucano. Campeonato Brasileiro, técnico do ano. Técnico do ano? Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz. Não, do ano eu não vou falar que ele foi do momento. Tá falando desse ano agora ou 2025? Não, 2024. 2024? Técnico Pra mim, Arthur Jorge. Tô falando que não é o Arthur Jorge, eu vou botar, Arthur Jorge tá de parabéns. Não, pra mim foi o Voivoda, porque o time que... O Fortaleza tem um time bom, não é excelente. Sim. Ele conseguiu ainda buscar ali a vaga, disputou o Brasileiro. Ele estava disputando o Brasileiro e conseguiu a vaga para Libertadores, né? Conseguiu bem, né? Na quarta colocação ali com 68 pontos, Flamengo com 70, Palmeiras 73, ou seja, ele fica colado realmente ali nos 4 primeiros. E né? pra você? Pra mim, Roger Machado, que vem de um Juventude com pouquíssimo investimento e faz um trabalho excelentíssimo, se mantendo ali no meio da tabela para cima o campeonato inteiro. E aí vem para um Internacional totalmente caído, um trabalho até de risco para ele também, né? Para a carreira dele. E ele leva o Internacional à 5ª colocação. E se tem mais umas 2 ou 3 rodadas, ele chega ali talvez em 2ª ou 3ª. Com certeza. Então eu vou jogando em alto nível. Jogando, fazendo um excelente trabalho. Eu vou de Roger Machado para esse ano aí. E como técnico novo aí, pegando um time no meio do campeonato, acho que unânime o Felipe Luiz. Né? Porque vem ali de pouco tempo de trabalho, tinha acabado de fazer o curso da CBF, vem para a base do Flamengo, já sobe para outra, já campeão na outra, e aí surge a oportunidade, ele vem e assume um Flamengo em meio de brigas ali, com o Gabigol, aquelas polêmicazinhas, né, normal, vamos dizer assim, de clube grande, mas ele consegue abafar com isso tudo, desenvolver o trabalho e elevar o nível do Flamengo. Eu acho que realmente Felipe Luiz aí, se ele faz o trabalho do início do ano, era o técnico do ano, era o Felipe Luiz, né? Foi a grande revelação, na verdade. Grande revelação, exatamente. Tivemos um Grêmio e Fluminense aí também, um ano muito ruim. Tudo bem, aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Quase zero de investimento, né? Nada de muito novo ali como jogadores. O Grêmio ainda teve o Soteldo, mas tirando isso, eu acho que o Diego Costa que veio para lá veio, mas ficou machucado, com pouco investimento ali numa base, né? O Renato Gaúcho se manteve ali num trabalho também mais longo aí do Campeonato Brasileiro também, né? Isso é muito bacana. E o Fluminense campeão da Libertadores com nada de investimento no próximo ano, brigando para não cair, né? 2 times aí bem ruins esse ano, né? Dos clubes que ficam na disputa. Bragantino consegue se safar da zona de rebaixamento. Na última rodada também. Na última rodada, isso foi muito bom para a SAF, né? Porque os caras vêm com investimento, se cair para a Série B, não é fácil. O investimento é outra história na Série B. Eu acho que assim, se o Bragantino também caísse, para voltar ia ser complicado. Mas a SAF do Bragantino esse ano não investiu legal, não. Não investiu bem, também achei. Investiu errado. Também achei. As contratações totalmente fora de padrão. Sim, sim. Jogadores muito abaixo. Muito abaixo, Tá Para uma Série A, né? Para se manter ali numa SAF, no SAF Brasileirão, estando na Série A. Aqui só para manter um clube na Série A. Não tem como. Não tem como. Tem que ganhar. Não gera resultado financeiro, né, para eles, né? Não há interesse de ter prejuízo. Atlético Paranaense, para mim, aí talvez o ponto negativo do Brasileirão, né?
Chegou a ser líder no campeonato. Porque enquanto estava com o Cuca como técnico, era topo. Era candidato a pegar a Libertadores, frente, né? Já está lá na frente, né? Era candidato ali entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro, certamente. E aí, de repente, vem o Atlético Paranaense com a saída do Cuca e parece que mudou tudo dentro do clube. Diretoria... Fora as saídas, né? Fora as saídas, exatamente. E tá saindo mais. E ainda está saindo, exatamente. E agora pior ainda, né? Porque daí você muda todo o investimento, já tem que trocar quase o elenco inteiro. Acaba realmente com todo o trabalho aí, o Atlético Paranaense rebaixado para a Série B. Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Talvez o Criciúma ali seja a maior surpresa aqui, porque vinha fazendo um trabalho bacana ali no meio da tabela, né? Claro, nada de muito expressivo, mas no meio da tabela. Ou seja, era um clube que era cotado, na minha opinião, de se manter na Série A. Sim, eu também. Eu achava que o Criciúma ia se manter na Série A. Vinha se mantendo muito bem ali o Criciúma, inclusive nos nossos vídeos, né? Sempre mandando um abraço pro pessoal lá de Santa Catarina aí, nossos amigos torcedores do Criciúma, mas não deu certo, né? No final ali, quando os outros clubes, os clubes grandes, vamos dizer assim, começaram a correr atrás para não cair, acabou o Criciúma ficando para trás aí nessa missão, né? O Atlético Goianiense e o Cuiabá desde o início do campeonato patinando, né? Não conseguia, já mostrava sinais. O Cuiabá tirava até alguns pontos de alguns grandes aí, mas... não... Era o time... A gente até falou, né? O Cuiabá era o time mais difícil de você jogar fora de casa, exatamente. E, no entanto, isso não é o suficiente. Claro, o Brasileirão é muito longo, se você realmente não se manter ali com vitórias... Ainda perdeu o Davidson ainda, né? E ainda teve a troca, a saída dele. Pro Atlético Mineiro. Pro Atlético Mineiro. Exatamente. Esse foi o nosso Campeonato Brasileiro. O que esperar de 2025 pra gente finalizar? Tem palpite? Palpite já? Isso. Alguns clubes aí. Deixa o palpite para janeiro. Já quando começar o campeonato a gente vê o que vai dar. Vamos aguardar os investimentos, né? Quem vem, quem vai. Mas nada nos impede. Espera que todos os clubes, né, invistam bem. Invistam bem, todo exatamente. mundo, principalmente as SAF. Um campeonato disputado, né? Fluminense que abriu as portas para a SAF, né? Vamos ver se esse ano vem. Santos também abrindo a porta para a SAF. Vasco tentando negociar e finalizar. Mais algum SAF aí que falou por enquanto? Não, Atlético Mineiro já foi. Tijucano Futebol Clube, é isso aí. 2025, 2024 foi um excelente ano, não foi não, Gilson? Excelente ano, o Tijucano Futebol Clube disputando alguns campeonatos aqui, algumas taças aqui no Rio de Janeiro. Algumas competições. A última agora a gente classificou, né, para mata-mata. Copa Nescau também. Perdemos nas quartas de finais, mas foi bom. Foi bacana. Primeira competição. Copa Nescau com o nosso amigo fundador aí da Copa Falcão. Do futsal, né? Falcão muito bacana também, né? E agora quais são as... Copa Zico. Ano que vem a gente vai entrar de novo aí, né? Vamos chegar pro Brasileirão ano que vem? Será? Brasileiro não, mas... Tem alguma que já tá encaminhada? Sub-6 já tem o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, então Tijucano Futebol Clube aí, Campeonato Carioca, Sub-8, Sub-6 também? Sub-6 e Sub-8. Sub-6 e Sub-8 já nesse ano de 2025. E se você quiser saber mais também, vem no nosso canal no YouTube. No Instagram. No YouTube e no Instagram também, no Instagram. No YouTube e no Instagram. É só você nos acompanhar, Futebol Clube Tijucano, e você vai ter mais informações. Se você tiver, inclusive, seu filho, né, interessados ou interessados em patrocinar, o Tijucano abriu também agora esse ano para patrocínios, para quem quiser investir no futebol, não só com seu filho, mas em todos os meninos, meninas também, né? Temos também a parte do futebol feminino, as meninas também interessadas em disputar, aprender um pouco mais sobre futebol. É só você entrar em contato conosco lá através do Instagram e do YouTube, e nós responderemos de imediato para continuar esse trabalho muito bacana aí com essa rapaziada, né? Que vem se destacando, né? A galerinha tá animada, né? E vem aprendendo. Tá chegando aí agora um novo uniforme para 2025. E o principal, pessoal, que a gente fala muito, né? Não só com eles, mas em todos os nossos vídeos, no futebol, no trabalho do Futebol Clube Tijucano. Não é formar só atletas de futebol, é formar pessoas para a vida. Né? Porque nem todos a gente sabe que serão profissionais, que vão brilhar talvez no mundo do futebol, mas sabemos que a gente ajudando esses jovens, essas crianças a se tornarem pessoas melhores, isso vai ajudar o nosso país, a nossa sociedade e outros atletas também como um todo. Exatamente. Vamos para cima, Campeonato Brasileiro no fim, então, finalizamos aí com o Fogão campeão, vamos para cima e ano que vem tem mais, 2025, nos acompanhe, manda esse vídeo para todo mundo aí, deixe seus comentários também e já coloca aí, né? O que você espera do seu time no ano de 2025? Um grande abraço para todos vocês. Arena do Gol TV. Um golaço para vocês. Vai ter retrospectiva, hein?